Pois bem, vamos conversar um pouquinho. A gente precisa trocar uma ideia. Esse momento é muito importante. A gente tem que... Vocês sabem que aqui é um canal das boas energias. Eu sempre digo isso porque é assim. É da minha índole, é da minha maneira, né? Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito. Ninguém é mais torcedor do que o outro. Tem torcedores de várias formas. A minha maneira é sempre isso. É por isso que eu venho aqui no canal, que são as good vibes, as boas energias, né? A gente projeta sempre o bem, tem sempre a esperança, mas dentro disso a gente enxerga o que está acontecendo, a gente quer o melhor, e para isso às vezes a gente tem que vir e colocar o dedo na ferida, apontar onde está o erro, dizer o que a gente acha, né? Para a gente poder querer o melhor para o nosso clube. Então, o Inter hoje, pela Copa do Brasil, jogo de ida no seu estádio, de volta para casa, segundo jogo de volta para casa, segunda derrota do Internacional e pelo mesmo placar. Hoje o Inter perdeu por 2-1 para o Juventude na partida de ida da Copa do Brasil. E aí a gente tentando assim, primeiramente analisar o jogo, né? A gente vai encontrar uma repetição. O que nós tínhamos de novidade, né? O que assim, até no meu vídeo de pré-jogo a gente depositava as esperanças, né? A ideia que pudesse dar a liga, porque o Inter tinha uma produção, o Inter produzia no meio de campo, o Inter tem uma defesa que dentro da tabela do Brasileirão, para usar de paradigma, o Inter vem bem. Então, o que nós não tínhamos? Efetividade no ataque. É isso. É isso que a gente martelava. E é isso que a gente via jogo a jogo. Mesmo nos jogos que o Inter ganhou lá, Corinthians, no Grenal, o Inter... apesar de ter ganho, o Inter vinha sem a efetividade no ataque, né? O Inter, qual é os termos que eram utilizados? Uma indústria para acender palito de fósforo. Pois bem, o que a gente está hoje dentro desse espírito de que pudesse dar liga? Às vezes o futebol é assim, um detalhe, uma circunstância e a coisa acontece. Bom, o Ener Valencia estava retornando, o Ener Valencia estava de volta, né? Então, quem sabe aí com o Ener Valencia, o restante arrumado, o Inter não ia poder chegar. Não chegou. O Inter não aconteceu. O Inter até começa o jogo vibrante, o Inter começa interessado. E isso ainda me traz assim uma reflexão maior. Porque não é um Inter que entrou assim... é um Inter que entrou querendo. É um Inter que entrou buscando. E isso, por um lado, agrava mais, porque se entrou buscando, se entrou querendo e não conseguiu, é porque faltou alternativas. Porque a forma de jogar não estava funcionando. O Inter entrou em campo, na verdade, hoje, entrou com uma formação de zaga com o Vitão e o Mercado. E sem o Thiago Maia, o Fernando fez a primeira de meio de campo. Diferente do que nós tínhamos dito no vídeo de pré-jogo, foi essa alteração. O Vitão e Mercado, e aí com o Bustos e o Robert Renan nas laterais, mas o Fernando fazendo a primeira posição. E aí nós tínhamos o Bruno Henrique, né, num segundo movimento de meio de campo, para poder fazer um trio ali, numa linha mais adiantada, com o Wesley pela direita, o Alan Patrick, o Wanderson e o Ener Valencia jogando de centroavante. Não funcionou. O Inter foi mais do mesmo. O Inter entrou com vontade, tentou dominar, só que já pelos 10 minutos o Juventude já chegou uma vez. Se nós pegarmos lá, aos 10 minutos o Juventude já chegou numa bola cruzada na área e por detalhe o jogador do Juventude, o atacante que chegou pelo meio, não concluiu a gol. Ou seja, o Inter dominava o jogo, como sempre faz, domina o jogo, volume de jogo, os dois lados, principalmente pelo Wanderson. O Wanderson até começou bem. O Wanderson começou melhor, né? Ele teve vantagem pessoal, teve mais iniciativa, chegou mais perto do gol, a jogada era por ali, mas não aconteceu. E quando o Juventude
chegava, o perigo era iminente. Isso se demonstrou ao longo da partida. Isso que eu estou falando aqui foi o ritmo do jogo. O Inter dominando, sem efetividade, ainda que com o Ener Valencia, só que posicionado de centroavante, né? Aí com essa dupla de meio, o Alan Patrick ficava realmente ali como meio atrás do centroavante, mas as jogadas eram sempre para abrir. O Inter não tinha infiltração pelo meio. O Inter não infiltra pelo meio. O Inter não tem aquela chegada pelo meio. Ele não tem um meia que pisa na área. Foi o Bruno Henrique com alguns chutes de longa distância. Não tem um meia para infiltrar na área. Que até, vamos lembrar aqui, que eu sei que o Maurício nos últimos jogos não estava bem, agora está no Palmeiras, não é pra gente lembrar, mas era uma figura que o Maurício fazia. Infiltração pelo meio, não. O Inter não tinha. Então o que o Inter escolhia? Mesmo o Alan Patrick na dificuldade, barreira do Juventude muito bem montada pelo Roger na frente da zaga, bem posicionada, o que fazia? Abria o jogo. O Wesley pela direita, ele fica desconfortável. Não é o mesmo jogador. Vamos ser conscientes. O Wesley pela direita é uma acomodação, uma busca de acomodar, de tentar colocar essas questões, porque o Wanderson só joga pela esquerda, o Wanderson só joga ali, né? Com todas as limitações dele e com as virtudes dele, mas ele só joga por ali. E então acomodou o Wesley pela direita, mas o Wesley, o bom do Wesley é pela esquerda, é ali. Então não tinha produção do Wesley, o Alan Patrick por ali só abrindo o jogo, principalmente pelo Wanderson. O Wanderson até tinha um resultado ali, mas a bola não chegava, porque a busca, a movimentação do Ener Valencia não é a movimentação de um centroavante fixo. Apesar dele ter... Ele é alguém que tem que receber a bola no ponto futuro, fazendo a diagonal. Ele é um segundo atacante. Mas não é um segundo atacante de beirada de campo. Ele é um segundo atacante para jogar próximo do centroavante. Bom, para a gente não se alongar, tinha muita coisa para a gente falar. O Inter, mas essa foi a questão do jogo. O Inter teve pênalti contra si, bem marcado. O Antony defendeu o pênalti, porque voltando aqui, eu adiantei. O Juventude chegou ao seu gol, né? Antes do pênalti. O Juventude chegou ao seu gol através do Gilberto, mas chegou daquela forma que eu já tinha dito antes. Chegou da forma daquela. E num erro, numa entregada. O Bustos, que fez um bom jogo. O Bustos fez um bom jogo. Como às vezes o René faz um bom jogo, mas o Bustos entregou. Né? Hoje não tivemos o René, o Bustos fez. O Bustos entregou. Não tivemos, o Robert Santana entregou, o René não entregou, hoje foi o Bustos. O Bustos entregou. Entregou porque errou um passe, uma jogada simples, uma saída de bola. O Inter, quando é pressionado, e o Juventude fez bem isso, o Roger, méritos da Juventude, méritos ao Roger, né? Se posicionou atrás. Quando o Inter tentava sair de trás, aí sim ele adiantava, fazia uma pressão, e o Inter tem demonstrado isso, erros individuais. Mas os erros individuais, a gente não pode também ficar colocando no jogador. Erro individual é originário de erro coletivo. Porque, claro que o jogador tem a sua responsabilidade. É um passe, é o jogador que erra o passe. Mas às vezes é pela pressão do adversário, por um posicionamento errado, por uma escolha errada de posicionamento. Então, o Bustos acabou errando. O Juventude aproveitou, como o Vasco aproveitou no jogo passado, como o Fluminense aproveitou na Libertadores. E aí chegou o seu gol numa jogada 1-2, bola para o centroavante, o Gilberto fez o gol, 1-0. Né? E depois, voltando então onde eu estava dizendo, o Inter tentou fazer a pressão, mas não foi efetivo. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, aproveitando o tempo do vídeo aqui, porque realmente é muita coisa para a gente trocar ideia. Bola parada. Não tem bola parada no Internacional. Gente, bola parada. Ainda mais hoje em dia. Futebol tão físico. Futebol tão disputado. Os espaços de campo cada vez menores. Bola parada tem que ser tratada com carinho. A bola parada é um requinte. Mas não. O Inter não tem nem... Eu estou falando de escanteios e faltas. Pode pegar o vídeo do jogo. O Inter teve 3, 4 faltas, talvez, na sequência.
na beira da área. Não aproveitou nenhuma. A bola bate na barreira. Principalmente bate na barreira. Não tem aproveitamento. Escanteio. O Inter não aproveita um. O Inter não aproveita um escanteio. E muitas vezes o Inter faz um escanteio aquele de sair com alguém próximo e não tem aproveitamento. E quando joga na área também não tem aproveitamento. Aí nós vamos pensar, é treinamento? É falta de tempo? Não pode treinar? Aí nós vamos pensar em todas as desculpas que nós já demos. Não é desculpas, né? Tem justificativas. Só que elas já começam a se inserir num cenário que não é tão diferente dos outros. O ritmo dos outros times também é agora domingo, quarta, quinta, né? Sábado. Então também não tem muito tempo. Mas também, assim, sem querer comparar com os outros, a gente mesmo não tem aproveitamento. Não aproveita. E o Inter tem material humano. A gente sabe que o Inter tem material humano. É diferente quando a gente não tem material humano. Quando a gente diz, poxa, mas eu não tenho. Não. Eu tenho o Thiago Maia. Eu tenho o Fernando. Eu tenho o Wesley. Eu tenho o Ener Valencia. Eu tenho o Alan Patrick. Eu tenho o Wanderson. Eu tenho o Bruno Henrique. Ah, mas não. Não. Do cenário nacional são sim. Vamos conceituar. Então estamos aí. Vamos botar esses jogadores no cenário. Nós temos um Bustos pela direita, né? Nós temos ali uma zaga com o Vitão, né? Para poder, além de mercado, né? Temos o Fernando. Então, o Inter tem um elenco. Tem o Borré aí para vir se juntar novamente ao grupo. O Alário. Então, o Inter tem, sim. Tem opções. Mas a coisa não anda, a coisa não acontece. A coisa não acontece. Parece que não consegue mais sair do mesmo. E aí, gente, aí eu vou ter que dizer o que todo mundo já está dizendo, o que é a verdade, porque a gente aguarda, a gente espera, mas é a verdade. Tá aí. Jockey. Aquele para comandar. Chega uma hora que não tem como. Porque é isso. Se não está funcionando, é isso que acontece. Eu ainda quero relatar só aqui rapidamente a situação da saída, da troca que o Inter fez. Quando saiu o Wanderson, o Wesley foi para a esquerda e logo depois o Wesley saiu. Mas no tempo que o Wesley teve na esquerda, nos minutos que ele teve, já fez 1 ou 2 jogadas que a gente percebe que ali é o lugar dele. Não é na direita, não é. É ali por ali, onde ele vinha reproduzindo bem. Né? E a figura do Alário, de centroavante, com o Ener Valencia circulando com outro atacante, favoreceu, inclusive o Alan Patrick, que fez o que a gente espera, que não acontecia. A jogada pelo meio, e aí saiu o gol do Inter, por ali, pela infiltração pelo meio, no limite, mas o Ener Valencia entrou na diagonal, aproveitou o espaço, o Alário puxa a marcação, o Alan Patrick consegue infiltrar pelo meio, que ele não faz, não vinha fazendo, e era a melhor coisa que acontecia. O Alan Patrick com o passe, para isso é o camisa 10. Não é para jogar pro lado, é para jogar pro meio. Jogou e o Ener Valencia guardou. O Inter empatou. Só que depois, o Inter não aguentou, o Inter não teve força. O Juventude, que também vem de uma sequência grande, também vem, não vamos valorizar, porque não dá mérito pro Juventude, também veio, ele saiu rápido, quando saía sempre preocupou, quando o Inter tentou, o Inter até se reforçou com o Bruno Gomes no meio de campo, e as jogadas de ataque já não aconteceram, já foi no final do jogo, mas fica a dica, que o Ener Valencia, jogando junto com um centroavante, e pode ser talvez o Borré, ou talvez seja talvez o Alário, o próprio Alário, um jogador mais de referência, tem que ver como é esse funcionamento, e aí como é que nós vamos agrupar para poder, mas talvez não seja mais com o técnico que nós temos, porque ele não está conseguindo achar, o tempo está passando, o relógio está correndo, a hora está correndo, e o Inter precisa de soluções, precisa se resolver, porque a sequência já é grande de sucessos, e a Copa do Brasil ficou muito mais difícil, porque agora o jogo é lá no Jacone. Eu sempre acredito, eu sou da fé, sou da esperança, acho que as coisas podem acontecer, mas realmente estão precisando de mudança. A gente precisa retomar. Nós temos grupo, temos elenco, tá faltando, me parece, realmente, que é jockey, para poder achar o caminho certo e voltar às vitórias!